Bom dia, meus seres humanos! Voltando aqui à nossa série de lives. Essa série de lives eu resolvi chamar de Caminhos da Sabedoria. E a gente vai começar a partir de hoje. E eu prometo também aqui me organizando a estar todo dia aqui de manhã com vocês. Essencialmente, eu vou vir antes da academia, eu já tô com roupa de malhar, entendeu? Bom dia, Adriano! E a gente vai começar a ler o livro de Provérbios. Eu não sei se alguém conhece. Quem conhece, fala aí. Eu vou começar com vocês, então eu não sou uma grande estudiosa do livro de Provérbios, mas é um livro que me acompanhou muito no ano passado. É um livro escrito por Salomão. Ele pediu a Deus sabedoria. E a sabedoria aqui não é saber mais, ser mais inteligente, mas aprender a pensar, aprender a discernir, talvez fosse a palavra mais correta. Foi escrito por um homem que não era perfeito, um homem que errou muito, um homem que abusou de poder, um homem que, enfim, tinha várias mulheres, um homem que fez tudo que ele poderia fazer. Mas quando Deus deu a opção a ele, dele escolher alguma coisa que Deus o presentearia, ele pediu sabedoria. Então, a sabedoria aqui é isso, é saber discernir, é saber escolher, é saber usar a pausa para pensar antes de agir. Então, tudo isso a gente vai aprender, né? Vamos aproveitar esse início. Bom dia todo mundo. Eu vou tentar trazer para vocês, eu fiz algumas anotações aqui, estudei um pouquinho antes. Bom dia, Thalita. Vou começar uma live de provérbios. Então, quem puder já pegar a setinha e encaminhar para as pessoas, para poder as pessoas entrarem aqui na live com a gente, enfim, estarem com a gente aqui, eu acho que vai ser bem legal. Então, quem puder já convida, tá? Eu tô fazendo isso aqui agora. Estou convidando pessoas para entrar aqui com a gente. Então, vocês podem fazer a mesma coisa, tá? Várias pessoas tinham me pedido, mas agora achar individualmente aqui as pessoas, né? Não é fácil, mas eu vou tentar. Então, estou mandando aqui para quem eu tô vendo aqui na minha frente, nos coisas. Depois eu pretendo montar um grupinho. Então, quem quiser estar com a gente, quem quiser estar acompanhando, me manda uma mensagem, eu quero sempre estar participando, que eu vou fazer um grupinho aqui para avisar toda hora quando eu for entrar, tá bom? Então já avisei aqui algumas pessoas. Quem tiver aqui no grupo e puder mandar para os amigos, para os colegas também, avisem, eu acho que é uma coisa bem legal. Vou colocar você, Thalita. Então, a gente vai falar bastante sobre isso, sobre discernir, sobre escolha, sobre sabedoria. O livro de Provérbios é como se fosse Deus falando assim pra gente: lê aqui porque eu tô cuidando de você. Então diz assim: criar filho não tem manual. Tem Provérbios. Provérbios ensina comportamento, Provérbios ensina formas de você se comportar. Então, Provérbios é bem legal. Foi um dos livros que claro que eu fui aprendendo ao longo desse ano passado, né, a ler a Bíblia, a ouvir a palavra, e isso me trouxe muito conforto, né? Muita gente me perguntando: você vai virar pastora? Não vou virar pastora. Apenas eu achei que aqui a gente encontra muita coisa legal. Então vão ser lives rápidas, tá? Hoje a gente pode demorar um pouquinho mais, porque a gente está começando. Bom dia, Pri. É live de provérbios, tá? Então, tem até um jeito que a gente escreve, né? Eu acho que eu teria que ter escrito no início, né? Agora eu não sei mais escrever, mas enfim, depois eu coloco aqui e fixo. Vou colocar aqui, acho que se eu colocar aqui no comentário, eu acho que fica, né? Live de provérbios. Não fica? Eu acho que se eu fizer assim e eu fixar comentário, vou fazer assim, tá? Então, quem quiser mandar, manda. Eu preparei algumas coisinhas assim pra vocês aqui. Tô com a Bíblia aqui, ó, minha Bíblia bem linda. Eu ganhei do Léo no Dia dos Namorados, eu acho, do ano passado.
Então, o objetivo é a gente trabalhar essa questão do discernimento, tá? Isso aqui não é uma questão de religiosidade, é uma questão de parar para pensar, é uma questão de procurar auxílio num lugar mais seguro. Então, ficou, né? Show, gente. Então podem encaminhar para as pessoas. Claro que hoje vai entrar menos gente, eu não avisei ninguém, é cedo, né? Vão ter dias que vão ser mais cedo, vai depender da hora que eu vou malhar. Mas aí eu vou. Bom dia, Thaís, tudo bom, meu amor? Então, ele não nasce da perfeição, né? Provérbios não foi escrito por um homem perfeito, mas foi escrito por um homem que tinha muita experiência, né? Um dos homens mais ricos daquela época e que tinha um contato muito grande com Deus. Então é pra gente aprender a conter as palavras, a dominar a ira, evitar decisões precipitadas. Então eu acho que tudo isso vai colocando a gente, né? Se a gente pensar aqui no nosso propósito, que é a bipolaridade, toda essa questão de controlar o impulso, de dominar as emoções, a gente sabe que não é fácil, mas a única forma que tem da gente conseguir é a gente tentar. Tentar e errar, tentar e errar, tentar e errar, até que a gente consiga levar isso adiante, tá? Então eu espero que a gente faça uma live rápida, tá bom? Mas de qualquer forma eu tenho um tempo aqui para ficar com vocês. Então eu tomei essa decisão, eu ia começar em janeiro, mas acabou que teve bem-vinda a Mimi, que teve a minha viagem, e aí eu acabei não conseguindo fazer, porque os horários ficaram todos tortos, enfim, não consegui, tá? Então eu quero dizer que Provérbios não é para pessoas perfeitas, assim como ele não era, mas são para pessoas em construção. É isso aí, aprender a dominar as emoções. Eu acho que isso, se Deus descesse e te desse uma chance de pedir alguma coisa, eu acho que no mundo de hoje, eu acho que a coisa mais importante seria aprender a dominar as emoções. Eu acho que aprender a dominar as emoções, ter inteligência emocional para o mundo de hoje, como as pessoas estão vivendo, talvez fosse um dos dons mais perfeitos que a gente poderia pedir, né? Sabedoria tá aqui já escrito, alguém já pediu e tá aqui ensinando pra gente. Então eu acho que dominar as emoções seria muito importante. Então, bom dia, Gui, tudo bom? Então não é um livro para quem é perfeito, é um livro para quem busca esse controle, tá? Então, eu acho que é um livro que vai trazer clareza pra gente, eu acho que é um livro que vai ajudar a gente na fase de comportamento, e a gente vai aprendendo, enfim, ao longo desse mês aí eu vou estar com vocês todos os dias, eu pretendo. Se eu não conseguir de manhã, vai ser de noite, mas eu vou combinar assim com vocês, eu vou avisando nos stories a hora que vai ser a live, tá? Isso pra mim também é um treinamento, então eu acho que pra muitos aqui que é a questão da rotina, é a questão da gente fazer aquilo que deve ser feito todo dia. Então eu acho que até pra mim isso também vai ser um aprendizado muito grande estar aqui com vocês. Então se a gente conseguir aumentando o nosso grupo e trazendo cada vez mais pessoas para aprender, eu acho que é muito legal, tá? Então eu vou convidar vocês nesse momento a fechar. Vão ficar gravadas sim, Thalita. Eu vou deixar elas gravadas, tá? Porque quem não puder atender, porque às vezes eu vou abrir assim do nada, então não vai ter como avisar. Então eu vou deixar ela sempre gravada no meu perfil. Vou pedir para os meninos fazerem uma capinha dizendo Live Provérbios, tá? Caminhos da Sabedoria, para que fique mais fácil para vocês encontrarem elas no meu perfil, tá bom? Então eu vou pedir por um momentinho que vocês fechem os olhos. E a gente vai fazer uma respiraçãozinha, 3 respirações básicas, só para a gente poder se centrar. Então, a gente vai inspirar em 4 minutos e soltar em 6 minutos, 6 segundos, tá? Então, vamos lá, fechem os olhos, respire. 1, 2, 3, 4 e expire em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais uma vez, respire bem fundo. 1, 2, 3, 4 e expire bem fundo. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais uma vez, inspire profundo. 1, 2, 3, 4. E expire profundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
A gente não vai respirar muito aqui, mas isso é uma forma que vocês vão ter sempre que vocês quiserem pensar, que vocês quiserem controlar as emoções de vocês, que vocês quiserem acalmar um pouco o cérebro e o coração. Respira dessa forma, porque essa respiração confunde o cérebro. Então, se você tá ali super estressado no seu dia e o coração tá disparado e tá vindo às vezes até, né, para quem tem síndrome do pânico, vem aquela sensação de morte iminente. Se você parar e respirar dessa forma, puxando em 4 bem profundo e soltando em 6 aqui em casa. Ficou tudo escuro. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Faltou luz aqui. Então, façam sempre isso, respirem, porque o cérebro... Tá sem luz, tá, gente? Vou ficar aqui no escuro com vocês. O cérebro, ele vai ficar confuso. Então, se você tá ansioso, a ansiedade geralmente leva a esse quadro da... quero ver como é que eu vou ler isso aqui. Quero ver como é que eu vou ler esse provérbio. Gente, eu vou ter que sair daqui, ficou escuro de verdade. Esqueci que vocês estão aí, mas acontece que eu preciso ler uma Bíblia, né? E a Bíblia no escuro eu não vou conseguir ler. Então eu vou sentar aqui. Não reparem a bagunça da minha casa, que eu tô chegando de viagem. Aqui, ó. Ainda tem até árvore de Natal na minha casa, ó. Inclusive eu vou sentar bem aqui, ó. Vou sentar aqui, que aí a gente vai ficar com a árvore de Natal de fundo ainda. Eu fiz aqui algumas anotações para não me perder. Pera aí, gente, tem um pouquinho de paciência comigo, porque, ó, o que aconteceu? Faltou luz. Além de eu fazer no calor, mas vai ficar bonito, ó, com a minha árvore de Natal aí, ó. Primeiro dia acaba a luz. Ó, Thalita, pensa se não é o lado obscuro da vida tentando impossibilitar a gente, não é não? Eu começo a ler, na hora que eu pego para começar a ler, e falta luz. Enfim, são coisas que a gente precisa também começar a se conectar, começar a entender. Todas as vezes que você tentar se aproximar da luz, vão vir te testar, vão vir te estressar. E você tem que, nesse momento, parar e respirar. Porque, como eu estava falando, quando você entra nesse momento de tensão, que você altera a respiração, que você altera o batimento cardíaco, e você para, e você começa a inspirar e a expirar devagar, o cérebro fala assim... Porque o cérebro, ele parece que é inteligente, mas ele é burro, tá? Ele encurta os caminhos, ele quer fazer as coisas... Ele é meio preguiçoso. Então, se ele para e fala, ué... Ela estava estressada, ela estava respirando rápido, o coração estava acelerado e de repente a respiração dela voltou ao normal. Ela tá calma. Vou liberar aqui os hormônios da calma para ela ficar mais tranquila, entendeu? Então dá pra gente enganar o cérebro. Aprendizado número 1 da live de provérbios, tá bom? Então, que essa leitura seja gentil e que a gente aprenda um pouco mais de sabedoria, que a gente aprenda um pouco mais de orientação e que a gente consiga, ao longo desse mês, juntos amadurecer, tá? Então, eu acho que eu vou aprender muito com vocês. Quem souber mais do que eu já vai comentando. E quem não souber mais, vamos aprender juntos, tá bom? Então, eu vou começar. Então, Provérbios é um livro de propósito. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, Salomão era um rei, né? Salomão foi um dos homens mais ricos daquela atualidade. E ele teve a oportunidade de pedir a Deus alguma coisa e ele pediu sabedoria, tá? Então, quem não é religioso, quem nunca leu a Bíblia, quem é de outra religião, fica por aqui também. Porque isso aqui não é uma live religiosa, tá? É uma live, como eu falei para vocês, sobre sabedoria, sobre aprender a dominar as emoções, aprender a controlar impulsos. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a gente, por isso eu escolhi provérbios para a gente estudar, tá? Então, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. O que o bipolar precisa mesmo, hein? Ah, disciplina. Tá aqui, tá escrito. Quem consegue ler aqui, ó? Tá escrito aqui, ó. Disciplina. Primeiro aprendizado.
Logo na primeira linha, hein? Então, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, compreender as palavras que dão entendimento. É tipo putz, né, Thalita? Vamos combinar isso? Quando vocês sentirem alguma coisa assim diferente, a gente fala putz, depois a gente inventa outra, mas por enquanto vamos copiar do tio putz. Então, a compreender as palavras que dão entendimento. Muitas das vezes alguém vai falar alguma coisa com você e uma palavra que a pessoa usa de forma errada, às vezes nem intencional, vai fazer com que você se feche, que você se trave, que você dispare algum gatilho em você. E às vezes, ó, achei que a luz ia voltar, mas não voltou. Às vezes essa palavra a pessoa usou errada. Não era aquela palavra que ela queria dizer, né? Então, essas palavras que dão entendimento, e a gente vai usar essas palavras para compreender, a viver com a disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Olha que legal. Então, elas ajudam a experimentar a sabedoria e a disciplina, compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez. Ó, disciplina 2 vezes, hein? Fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Ah, então existe um livro onde a gente... Bom dia, Alain. Bom dia, França. Bom dia, Alain. Bom dia, Valéria. Bom dia a todos. Então quer dizer que quando a gente fala que não existe um livro que ensina a gente a criar filho, é porque a gente não conhecia Provérbios. Porque eles vão ajudar a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Putz, manda putz aí que eu acho que merece. Eu acho que merece, não é não? Essa sabedoria não é um acúmulo de informação. A gente aqui vai aprender efetivamente a viver melhor. Vocês vão ver ao longo disso como que o livro de Provérbios vai nos ajudar a melhorar as nossas decisões, a melhorar o nosso comportamento, a confrontar as nossas emoções. Você vai ver que é isso o tempo todo. É a coisa mais linda esse livro, gente. Vão ter horas que a gente vai chorar, provavelmente. Aí vocês choram comigo, tá? Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigma dos cérebros, dos sábios. Porque olha só, às vezes eu posso pensar assim, ah, eu sou médica, você não é, eu sei muito mais do que você. Todo mundo, qualquer pessoa, até um animal, tem coisa para te ensinar. E se você for arrogante, você não vai aprender. Se você tiver um pouco de humildade e escutar, até para discernir se você pode aprender com aquela pessoa ou se realmente o que ela vai te falar não vale a pena para você, às vezes não vale a pena. Às vezes até é um conhecimento legal, mas para você não quer dizer nada. Então, até para que você aprenda a discernir, você vai precisar escutar. Então, a gente entender que tudo ensina a gente é muito legal. Uma das coisas que eu aprendi quando eu fico muito em dúvida de uma decisão que eu preciso tomar ou de alguma coisa que eu preciso fazer é observar a natureza. A natureza, ela ensina pra gente o tempo todo o comportamento dos animais, das plantas que dão frutos pra gente sem pedir nada em troca, né? Às vezes nem molhar a gente molha, quem molha é o próprio céu, que é água. Então, quando você vai observando o comportamento da natureza, o comportamento dos animais com os filhos, o cuidado que eles têm, eles jogam os filhos para a vida depois de um tempo. Então, quando a gente observa a natureza, a gente aprende. Então, ele diz que se os sábios lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento, de novo, discernimento, essa palavra a gente tem que guardar, ó, disciplina, discernimento. São palavras que a gente precisa começar a botar dentro da cabeça da gente. Obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios.
O temor do Senhor, e aqui o temor do Senhor não tem a ver com medo, né? Quando a gente lê na Bíblia temor, temor não é medo. Temor é temer, é ouvir a palavra, é seguir o que ele fala, é acreditar que o que ele diz faz sentido. E aí eu volto a dizer, se você não é religioso, se você não tem uma religião cristã, no caso, bom dia, Pati, não tem problema. Você aprende a mesma coisa, seja sábia, aprende o que é para você aprender e segue, né? Porque a Bíblia, ela não promete falta de dor, né? A vida da gente tem dor. Eu gosto de dizer que a vida da gente é como se fosse um joguinho esses joguinhos de Mario Super Bros, né? Cada vez que a gente passa de fase, fica um pouquinho mais difícil, mas gera mais prazer e a gente ganha mais ponto, né? Então, quanto maior a fase, mais ponto a gente vai ganhar. Então, eu acho que é por aí. Então, a Bíblia ela não vai te prometer a ausência da dor, mas ela vai te dar uma direção. E é o que o livro de Provérbios faz. Exatamente isso. Ele faz o discernimento da maturidade emocional, né? Ele começa a te ensinar isso daqui. Então, quando a gente lê o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos, e aí toda vez que a gente lê aqui insensatos, são os pecadores, insensatos são aquelas pessoas que não pensam antes de agir, são os insensatos mesmo, são aqueles, né, aquele que a gente não quer ser, aquele que a gente quer evoluir. Então, se a gente é um pouco de insensato, porque todo mundo a função da gente aqui agora vai ser tentar evoluir. Então, o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam, olha aqui de novo, ó, a sabedoria e a disciplina. Bem-vinda, Raquelzinha. De novo, disciplina. Gente, ó, disciplina. Já apareceu só aqui no Provérbios 1, nesse primeiro pedaço já apareceu 3 ou 4 vezes, né? Depois eu vou até marcar, vou ler de novo, vou marcar para ver quantas são. Então tem as advertências da sabedoria. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Então, olha aqui ele ensinando aos jovens. Ouça seu pai e não despreze o que a sua mãe tem para te ensinar. Eles serão um enfeite para sua cabeça. Quando ele fala um enfeite, um adorno, é aqui dentro, né? Então, tudo que a gente aprende fica aqui dentro, fica guardado, tá? Bem-vinda, Morgana, tudo bom? Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Bem-vinda, Lude, tudo bom? Quanto tempo? Então, se o mal tentarem seduzir-lhe, não ceda. Lembra o que? Da respiração. Para, respira, busca discernimento. Nem tudo que eu sinto precisa virar uma atitude. Nem tudo que eu penso eu preciso falar, né? Porque a sabedoria, ela vai proteger exatamente essa simplicidade. Ela vai dar mais prudência. É o fato da gente pensar e respirar. De novo, vamos enganar o cérebro. Se disserem, venha conosco, fiquemos de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos armando emboscada contra quem de nada suspeita. Olha isso. Isso são os insensatos. Isso é aquela pessoa que chama você para fazer a coisa errada e você ali na hora vai porque você precisa pertencer a um ambiente. Então, principalmente isso para os jovens, eles se sentirem incluídos dentro de um grupo, muitas das vezes eles vão errar, e a gente viu isso ali no caso do Orelha, né, do cachorrinho, que eu até postei sobre isso, porque às vezes, talvez ali eram 6, será que ali ninguém teve o discernimento de pensar, cara, não vamos fazer isso, ou será que é legal, cara, para, já tá bom? Mas às vezes ele não falou para ele não se sentir o babacão, o bobão, o filhinho de papai, o que obedece o que a mamãe diz. Então, esse tipo de comentário que os insensatos fazem é comum, e isso acaba te desviando da rota. Isso é muito triste, porque você ali está culpando os jovens. Claro que eles são culpados, claro que eles têm discernimento para saber o que é certo e o que é errado. Mas será que isso foi ensinado a eles? Quem será o pai dessas pessoas? O que será que essas crianças passaram? O
que será que essas crianças viram? O que será que esses adolescentes aprenderam no relacionamento deles? Então, eu acho que condenar eles simplesmente, não sei se seria a melhor forma de ensinar. Claro que eles vão levar isso para dentro deles e vão carregar isso de uma forma bem pesada, né? Mas, enfim, a gente tem a importância de ter esse acolhimento, essa orientação. É muito importante a gente estar perto de pessoas que ensinam pra gente, a gente tá perto de pessoas que trazem discernimento pra gente, que ajudam a gente, que mostram o que é certo, o que é errado, né? Por isso eu sou fã de mentores, né? Eu tenho alguns já na minha vida e adoro, porque crescer dói, mas adoecer dói muito mais. Então a gente pode tentar melhorar esse nosso sentimento, né? Então estavam eles lá, né? Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Olha que forte. Vamos destruí-los inteiros, como são destruídos os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubarmos. Junte-se ao nosso bando. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Nunca em parte igual. Nunca é em parte igual. Quem está comandando esse bando sempre vai pegar a primícia para ele. Então, assim como a gente deve dar a primícia para o pai, como eu estou tentando fazer aqui, né? Se é a primeira coisa que a gente faz, acordar e estar aqui, o bando faz a mesma coisa. Então, Deus diz assim, ó, lê isso aqui pro filho de vocês porque é forte. É muito forte. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam. Também esses homens não percebem que fazem tocaias contra a própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Porque se você for parar para pensar, muitas das vezes essas pessoas que erram, esses insensatos, os criminosos, têm vida curta, né? O marginal aqui no Rio, a gente vê muito isso. Normalmente as pessoas que trabalham na casa da gente vêm desses ambientes e eles contam muito isso pra gente. Então eles gostam de jovens novos, que é isso aqui, porque jovem novo não vai preso, né? Então o menino é preso ali fazendo tráfico, vendendo ali na boca, mas ele é menor de idade, ele vai, fica preso um dia e soltam de novo. Mas esses meninos, eles têm vida curta. Muitos deles são assassinados quando chegam aos 18 anos, porque eles sabem demais. Então, é muito importante. Você ler um pedaço desse pro seu filho e mostrar que Deus disse isso, olha que loucura, né? Bem-vinda, Carla. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Então, essa foi a parte das advertências da sabedoria. E aí a gente faz aqui, ó, a segunda parte tá um convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas. Tem muita gente querendo ensinar pra gente muito boa. Às vezes você passa por um gari, às vezes dá um sorriso pra ele e escuta uma palavra. Geralmente essas pessoas têm palavras boas pra te falar, porque são pessoas que vivem coisas muito difíceis, e quem vive coisa muito difícil, quem vive fases muito difíceis, aprende muito. Então, quanto mais você sofre, quanto mais você passa por momentos difíceis, bem-vinda, Karen, mais você vai aprender. E ignorar esses limites, né? Ignorar essa disciplina vai quebrando relações, vai destruindo a forma mesmo como a mente pensa, muitas das vezes. Então, é muito importante, com o filho da gente, a gente ter essas conversas sérias, né? Eu, infelizmente, na época não sabia provérbios, mas hoje, se eu tivesse um filho pequeno, eu leria provérbios para ele como um livro de niná. Toda noite eu leria um pedacinho. Eu acho que você vai
imputando dentro do cérebro da criança esse tipo de comportamento correto. E isso é muito importante, né? Porque a Bíblia, ela, hora nenhuma, ela ameaça, mas ela vai trazendo avisos. Ela traz pra gente como se fossem uns letreiros luminosos, dizendo assim, ô, cuidado, aí não. Você viu aqui? Ele falou exatamente isso. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Tá escrito. Ó, se eu tô falando, não. Tá escrito aqui, ó. Onde que tá escrito? Tá escrito por aqui assim, ó. Que doideira. Provérbios 1. Tá lá escrito. Lê pro filho de vocês, tá? E aí agora... É importante que a gente pense assim, Deus não castiga. Ah, Deus não castiga, né? Deus castiga. Deus não castiga. Deus apenas vai te colocando os limites e Ele vai te cobrando algumas coisinhas, né? Então não é castigo, é ensinamento. Não é punição. É uma proteção antecipada. Então Ele te bota uma coisa ruim ali pra você falar, opa, não vou mais ali de novo não, né? A criancinha vai lá e mete o dedo no buraquinho da tomada, né? Toma um choque, né? Bota ali o grampinho de cabelo da mãe ali. Tomou um choque danado. Não vai fazer de novo. Não vai fazer de novo. É como se fosse uma proteção. É alguma coisa que ele vai ali e que ensina. Porque essas relações tóxicas, essas relações disfuncionais, e aí a gente vai falar tanto na adolescência, na infância, sobre... Quem chegou atrasado, eu tô aqui sentada aqui em frente à árvore, porque eu tava sentadinha ali dentro, mas eu gostei desse ambiente aqui, inclusive. Acho que eu não vou nem desmontar minha árvore. Que a gente está avaliando ali a questão do ensinamento, do discernimento, e aí é o que eu estava falando, vale não só para adolescente, mas vale para relacionamentos amorosos, vale para relacionamentos profissionais, vale para relacionamentos amistosos, né? Você entender as relações tóxicas, os ambientes disfuncionais, os ciclos de adoecimento, né? Porque ninguém entra no caos, pum, entrei no caos. Não, as coisas vão acontecendo em conta-gota. As coisas vão acontecendo tanto na amizade que você vai aceitando, quanto no relacionamento, quanto no profissional. As coisas vão entrando como se fossem pequenos conta-gotas. E aquilo você vai engolindo, você vai aceitando. Talvez por uma baixa autoestima, talvez por você achar que tem um não merecimento. Você vai aceitando e aquilo ali vai crescendo. E aquilo ali vai crescendo. E vem como se fosse um convite ao pertencimento. Para que você pertença àquela relação, você aceita aquilo que não te faz bem. E aquilo vai te adoecendo com o tempo, né? Então, a sabedoria, ela sempre avisa antes da crise, né? E o bipolar bem terapeutizado, ele sabe muito bem disso. Ele pressente. Eu vejo lá no nosso grupinho. Ele fala, acho que eu tô entrando em mania, acho que eu tô entrando em depressão. Então, se você acha, porque você já sabe. Vai controlando, regula sono, melhora o ambiente, não entra em confusão, procura fazer o exercício físico, né? A corrida, o aeróbico nessa hora ajuda muito. Então, é você aprender a se conhecer, aprender a conhecer sua mente, aprender a conhecer seu corpo, aprender como você reage. O problema não é a gente não ouvir a sabedoria. O problema é quando a gente escuta, a gente ignorar. A gente sabe o que vai acontecer. Então, lembrando que a depressão, ela não entra na porta da gente, pum, tum, tô deprimida. Não, vem devagarinho, ela vem chegando. E pum. Então, se você começa a acompanhar, a sentir, a respirar e sentir o que está acontecendo com você, isso vai trazer muito mais discernimento. Se a gente tiver disciplina, por isso que a palavra do dia hoje é o quê? Discernimento e disciplina. Quantas vezes que a gente ouviu isso aqui? Quantas vezes que eu falei isso aqui pra você? Porque um coração que ele é endurecido, ele sofre muito mais, ele se machuca muito mais. Então a gente precisa ter essa disciplina de se ouvir. Então o coração disse não vai, não vai. Ou pelo menos para, respira e pensa. Em vez de só ir impulsivamente. E a gente vai aprender isso ao longo do caminho. Como que a gente vai controlando essa impulsividade? Então, quando a gente volta aqui para o convite da sabedoria, que eu falei que era uma live rápida, já está aqui mais de 30 minutos. A sabedoria clama em voz alta nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas, das ruas barulhentas, ela clama. Nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Aqui ele faz outro alerta.
Você quer ser essa pessoa que não tem experiência, você quer ser essa pessoa que não tem discernimento, você quer ser essa pessoa que não tem conhecimento e vai viver nessa situação aí que você vive? Ou você vai querer mudar? Escuta aqui, depois pega lá. Quem não tem Bíblia, compra. Bem-vinda, Aline. Porque depois que eu ganhei a minha, ó, linda, olha que linda que é. Eu adoro. Então, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? Então, ficar zombando do outro, destruindo o outro. Gente, a gente tem telhado de vidro, todo mundo tem. A gente tem um monte de defeito, todo mundo tem. Ai, que bom, Thaís, que bom. Vão ser 30 dias, hein? Então, até quando a gente vai aceitar isso e simplesmente aceitar, né? Vamos aproveitar esses 30 dias que a gente vai estar aqui juntos para que a gente comece a pensar nessas pequenas gotas de sabedorias que a gente vai ganhando. E não sou eu, tá escrito, tá? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Ai, Jesus! Até quando, seus tolos, vocês vão desprezar o conhecimento? Gente, só quando eu tinha também isso que vocês têm, tá? Essa questão de achar que alguém tinha que vir me buscar, de que as pessoas tinham que vir me salvar, me tirar de onde eu estava que eu não gostava. Quando eu aprendi que só eu faço o que tem que ser feito por mim, a minha vida mudou. A Thalita me conheceu bem no início desse processo, né, Thalita? A Thalita me conheceu no início do ano passado. Eu ainda tinha lá os meus problemas com essa questão de achar que o outro tinha que vir me salvar. Hoje eu aprendi que, cara, sou eu e o cara lá, ó. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria. Olha o que Deus falou. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Olha o que Deus falou. Vocês, porém, rejeitaram o meu convite. Ninguém se importou quando estendi minha mão. E isso é o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje. É estendendo. Bem-vinda, Marcele. Tudo bom? Quanto tempo, minha linda? O que eu estou fazendo aqui hoje é parando meu tempo, parando meu dia para distribuir um pouco disso aqui meu. Então, não despreze. O conselho não é meu, tá aqui, ó. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Também zombarei quando o que temem se abater sobre vocês, quando aquilo que temem abater-se sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir, como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então eu te aviso, eu te ensino. Cabe a você, querer ou não. Então vocês me chamarão, porque é isso que a gente faz, né? Até os ateus, quando estão ali na hora da morte, falam: Deus, ó Deus, me ajuda, Senhor, ai Jesus, né? Então vocês me chamarão, mas não responderei. Às vezes a gente chama e ele não responde, né? Mas ele age por trás, porque ele é pai. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor ao Senhor. Então, temor aqui, eu volto a dizer, o temor não é medo. O temor é respeito. É respeito. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Então, eu volto a dizer, a Bíblia não promete perfeição, a Bíblia não promete que não vai doer, mas ela vai ensinando pra gente muita coisa. E não é um texto de julgamento, a gente aqui não tá julgando ninguém, né? Mas é um texto de cuidado. Você vê como o pai se preocupa e ele vai colocando palavra por palavra. Ele vai te mostrando o que acontece e o que não acontece. É como se ele estivesse dizendo: eu te avisei porque eu te amo. E eu tô te castigando como uma forma de amor, uma forma de limite, para você aprender. Para depois, ao longo do tempo,
Você me escutar. É igual o pai faz com o filho mesmo, né? O pai fala assim, não pula daí que você vai se machucar. Aí a criança vai e se quebra. O que o pai faz? Eu não te disse? Agora vai ficar 15 dias com gesso na perna, não vai poder jogar bola com os amiguinhos, não vai poder brincar, não vai poder fazer nada. Mas eu te avisei. Então, é isso que o pai faz. O pai faz aqui advertências. Ele vai ensinando pra gente aqui ao longo do livro. E a gente vai aprender muito, tá? Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, pois a inconstância é falta de disciplina. Disciplina, mais uma vez. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Porque o tolo, ele acha que ele é o perfeitão. Ele fala, vem pra cá comigo, que eu sei tudo. Não é assim? Vem comigo, que vai dar tudo certo. Mas quem me ouvir, viverá em segurança. Olha ele advertindo. Isso aqui é o quê? É cuidado. É promessa de quem escolhe viver com sabedoria vai ter mais segurança interna. E isso não é porque não tem dor, mas porque aprende a não se perder dentro da dor. É como se eu tô ali com a minha dor e eu tô com o meu sofrimento. Mas se eu mergulhar na dor, se eu viver a dor, se eu falar da dor, se eu ficar o tempo todo remoendo essa dor é como se fosse uma casquinha de ferida, né? A dor aqui e essa dor emocional, ela é muito boa, né, Alan? É muito boa mesmo. Ele escolheu, o Léo escolheu. Depois eu vou mandar uma versão internacional. Depois eu mando pra vocês. A tradução é muito legal, porque é como se fosse um livro de leitura, né? Que você vai lendo, né? Então, o importante quando a gente tem o sofrimento, quando a gente tem a dor, é a gente não ficar remoendo ela. O mais legal é a gente fazer o seguinte, beleza, tô aqui, tô com esse problema, o que eu faço para resolver? E agora? Qual a solução desse problema? E a solução pode estar aqui, pode estar escrita aqui. Por isso que é importante que a gente estude, que a gente leia, entendeu? Que a gente aprenda. Porque a falta de segurança destruirá, mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Então esse aqui foi Provérbios 1. E eu acho que era isso que eu queria trazer para você. Essa sabedoria que não é uma rigidez, não é uma coisa rígida, porque a gente vai errar várias vezes. E Deus disse que é pra gente perdoar, né? Quando perguntou quantas vezes eu deveria perdoar o meu inimigo? 7 vezes? 70 vezes 7. Às vezes você não precisa perdoar tanto, né? Você só perdoa, se afasta, não deixa ele errar de novo, né? Então, é como se fosse, essa sabedoria fosse um autocuidado. Então, não é uma punição, é uma prova de amor, né? É Deus ensinando. Então, não se feche para o novo, não se feche para o aprendizado. Se algo te incomodou, talvez seja exatamente o que você precisa melhorar. Às vezes a gente olha uma pessoa, né, e fala, ai, não suportei aquela pessoa, ai, não gostei dela, não fui com a cara dela. Para, respira, olha, avalia, porque muitas das vezes isso que essa pessoa tem, que tá te incomodando, é uma parte sua projetada nela. Você apenas enxergou nela o seu defeito. E se você parar a observar, você vai conseguir se corrigir através dela. Porque você vai ver, cara, como é feio aquilo ali. Nossa, aquilo ali não é legal. Eu não vou mais fazer. E aí toda vez que você olhar aquela pessoa fazendo aquilo, aquilo vai te incomodar. E quando aquilo te incomodar, você vai querer consertar isso de você, né? E se você sentiu paz, obrigada, Thalita, guarda isso pra você, né? Porque essa paz que a gente sente, esse acolhimento que a gente sente, é como se fosse um alinhamento espiritual. É como se a gente estivesse entrando dentro daquele ali. Porque a gente é responsável pela gente, né? Aqui dentro eu acho que não tem ninguém menor de idade. Eu acho que todo mundo aqui tem mais de 18. E se você tem mais de 18 anos, você é obrigado a cuidar de você. Você tem que ser responsável. E não é ser durão, mas ser consciente. É entender o que está errado, é entender o que pode ser feito para melhorar. É fazer escolhas todo dia, tá?
Então, eu escolhi ler Provérbios por causa disso, porque eu acho que o Provérbios ele vai ajudar a gente no controle dos impulsos, dos excessos, das palavras ditas sem filtro, das escolhas feitas em pico de emoção. Então, eu acho que isso que a gente vai sendo ensinado e vocês vão ver quanto aprendizado que a gente vai ter por aqui, tá? Eu vou deixar essa live salva. Vocês, se puderem, quiserem me ajudar, vai lá e comenta, fala o que foi bom na live, fala qual foi o putz que você teve, fala aquilo que mais te chamou a atenção, o que mais mudou, marca alguém que você acha que precisa ler, manda para os grupos de vocês. Eu prometo estar aqui com vocês, vou buscar essa disciplina todos os dias do mês de fevereiro. E a gente vai passar, porque são 31 dias, então a gente vai passar um pouquinho, a gente vai entrar em março. E esse mês eu vou trazer muita novidade pra vocês, vai muita coisa boa. Eu vou montar um espaço pra gente ficar junto. Vai ser muito legal. Então, fica aqui comigo, acompanha as lives. Se você não puder assistir, vai ficar salva lá no perfil, tá? Eu vou pedir pra eles fazerem uma capinha, botando lá, live, provérbios, caminhos da sabedoria. Se você não é cristão, se você nunca leu a Bíblia, não se feche para esse conhecimento, tá? Não se feche para esse conhecimento. Aqui tem muito discernimento, tem muita coisa pra gente aprender, pra gente ignorar. Então, esquece religião, porque eu também não tenho nenhuma religião específica, mas eu aprendi a ler a Bíblia ao longo de 2024, e isso que mudou a minha vida. Acredita, confia. E vem comigo que eu vou mostrando vocês dia a dia o quanto que isso aqui é importante, tá bom? Agora, ó, já tô até com roupa de academia, tô indo malhar. Alan, vai lá você também, hein? Quero ver você malhando, depois a gente posta a foto lá no grupo, tá? O Alan faz parte lá da nossa comunidade lá do B. Então, ele tava malhando todo dia, parou, mas agora ele vai voltar, né? Então, é isso daí. A gente vai, durante esse mês, aprender a lidar com as nossas emoções. E eu acho que isso vai ser bom pra todo mundo. Claro que pra quem tem bipolaridade isso vai ser maravilhoso, depressão, sofrimento, angústia, mas isso é bom pra todo mundo, porque todo mundo sofre, todo mundo tem angústia, todo mundo tem medo. E nesse mundo que a gente vive hoje, que tá cada vez mais difícil, ai, como a gente precisa de disciplina e discernimento. Então, é a palavra do dia de hoje, disciplina e discernimento. Eu vou salvar a live, vou encerrar, vou fazer meu exercício. O Alan também vai fazer a caminhada lá e a corridinha dele, porque ele vai voltar agora, né, Alan? E quem mais quiser acompanhar a gente, depois posta lá, ó, fui malhar, me marca que eu reposto aqui no meu Instagram, tá bom? Então, vão comigo. Um beijo gigante no coração de vocês. Vou deixar a árvore mais uns diazinho, porque eu acho que ficou bonito esse fundo aqui, né? Não voltou a luz, tá? Vou ter que descer de escada, já vou começar meu exercício. Maria Bezerra, a gente está encerrando, mas eu vou deixar gravada a live. Foi bem legal, eu gostei bastante, adorei estar aqui com vocês. E nos encontramos amanhã. Eu vou tentar fazer um pouco mais curta, mas hoje foi o início, foi um pouco maior, tá bom? Beijo grande pra vocês. Vou terminar a live em 3, 2, 1. Beijo no coração de vocês, meus amados seres humanos.